Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo espera concluir contratação de De La Cruz nesse final de semana. Flamengo ganha concorrência do Internacional por Alex Sandro, 54 milhões de reais, contrato até 2025. Itália faz contato para fechar com o Pulgar e Flamengo toma decisão. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo vai ao mercado em busca de um lateral esquerdo para 2024 e estuda apresentar uma proposta pelo Alex Sandro da Juventus, mas vai precisar vencer a concorrência do Internacional para ficar com o reforço. A informação é do jornalista italiano Mirko Di Natale. Com o contrato até junho de 2024, não está nos planos para a próxima temporada ficar por lá e ele tem interesse em voltar ao Brasil. Assim, Flamengo e Internacional tiveram contato com os representantes do Alex Sandro para entender a possibilidade de negócio, mas não iniciaram ainda conversas com a Juventus. O Flamengo acredita que o clube italiano pode liberar o Alex Sandro sem custos, isso porque o lateral está na equipe há 8 anos e contribuiu pela história vitoriosa do clube. Um dos capitães do atual elenco, ele tem 315 partidas e conquistou 11 títulos com a camisa da Juventus, mas disputou apenas 5 jogos nessa temporada. Caso o jogador consiga a sua liberação, a negociação será diretamente com seus empresários. Apesar do interesse do Internacional, o Flamengo vai ter a vantagem no negócio caso decida apresentar uma proposta. Isso porque o lateral tem um salário superior a 2 milhões de reais na Itália e o Flamengo tem mais condições de se aproximar desses valores. Além disso, segundo informações de portais brasileiros, o Alex Sandro já teria sinalizado a sua preferência pelo Flamengo. O rubro-negro ainda mapeia o mercado em busca de outros nomes antes de apresentar uma oferta, mas o jogador é apontado como um alvo muito provável do Tite. Ele foi titular com o técnico na última Copa do Mundo e o treinador gosta do seu futebol, mas o jornalista Bruno Castanha afirma que os dirigentes do Flamengo se preocupam muito com o histórico de lesões do lateral. Em 2022, ele sofreu uma lesão no quadril durante a Copa do Mundo e perdeu o restante da temporada. Após período sem lesões graves, voltou a se machucar em setembro desse ano e não retomou seu espaço na equipe italiana após se recuperar. E aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Alex Sandro no Flamengo? Coloca aí! Você sabia que no dia 15 de dezembro marca o acontecimento do maior Fla-Flu da história? Em 63, o Flamengo e o Fluminense se enfrentaram no Maracanã para decidir a taça do Campeonato Carioca. E mais de 194 mil torcedores, eu vou repetir, 194 mil torcedores lotaram o Templo Sagrado. Esse foi o maior público de jogo entre clubes na história do futebol. No geral, o Fla-Flu do Carioca de 63 fica em terceiro lugar de recorde de público, atrás apenas de Brasil e Uruguai e Brasil e Paraguai, ambos na década de 50, também no Maracanã. Os mais de 194 mil torcedores lotaram o Maraca para assistir um jogo histórico. O Flamengo, liderado pelo Flávio Costa, buscava acabar com a seca de 7 anos sem conquistar o estadual. Mas para isso precisava parar o rival comandado pelo Fleitas Solis. O campeonato carioca daquela época era disputado por pontos corridos. Flamengo e Fluminense chegaram à última rodada disputando o título. O time tricolor tinha 37 pontos, enquanto o Flamengo tinha 38 e era o líder. Ou seja, o Flamengo só precisava empatar para ser campeão. Jogão de bola, jogão de bola. E assim aconteceu. Com o goleiro Marcial sendo o herói, o goleiro rubro-negro conseguiu parar o ataque formado por Edinho, Manuel, Edvaldo e Escurinho para confirmar o título do Flamengo em 0-0. Apesar do clássico sem gols, os torcedores presentes no Maracanã naquele dia comemoraram efusivamente no desfile da taça. Era o fim de uma das piores secas do Flamengo no Carioca. Era o 14º título estadual do clube. Entre os quase 200 mil presentes naquele dia, 2 valem uma menção mais do que honrosa.
O Zico e o Júnior, eles acompanharam o clássico do dia 15 de dezembro de 1963 no Maracanã. Futuramente a dupla entraria para a história do clube. Estava lá em 1963, naquele recorde de público. Eu ficava nas cadeiras, meu pai tinha duas. Estávamos eu, Edu e Tonico, meu irmão mais velho, foi jogado até sentar lá, de tão cheio que ficou o estádio. Como torcedor, foi o meu Fla-Flu mais marcante. O empate era do Flamengo, o Fluminense pressionou, mas a gente saiu com o empate e o título, lembrou o Rei Galinho ao GE.com. O número de 194.603 torcedores presentes naquele dia já salta os olhos para a realidade atual. Para se ter uma noção, o estádio com a maior capacidade para jogos de futebol hoje em dia é o estádio Hungrado, 1º de Mei, na Coreia do Norte. Ele comporta 114 mil torcedores, mas pesquisas recentes alertam que o histórico Fla-Flu de 63 pode ter recebido bem mais do que 194 mil torcedores. Isso porque diversas pessoas entraram sem ingresso, eram multidões no empurra-empurra para acompanhar o clássico no Maracanã. Muitos se aglomeravam nas escadas ou viram o jogo de pé. Outra cena bem comum naquele dia era ver pessoas desafiando a física e ocupando o mesmo lugar no espaço, os dois. Marcial, o herói do time rubro-negro, confessou que dava para sentir a lotação de dentro do campo. O goleiro se lembrou do apito final que concretizou o Flamengo como campeão. Aquilo era brincadeira, você se sentia abafado, era muita gente, era a gente se jogando uma por cima da outra, disse ao GE.com o goleirão em 2012. Meus amigos e minhas amigas, eu tenho o privilégio de dizer para vocês que eu estava lá nesse jogo. Eu vi o maior Fla-Flu da minha vida. Era gente que não acabava mais, 194 mil, e dizem que tinha muito mais porque a invasão não deu para cravar o público certo. Eu me lembro muito bem que o jogo foi tenso e muito corrido o tempo todo, numa tarde de domingo ensolarada de quase verão. No último lance do jogo, o Escurinho recebeu uma bola e partiu no meio de campo sozinho. E um silêncio mortal tomou conta do Maracanã lotadaço. Dava para ouvir um mosquito voando. Eu pensei, ferrou, o cara vai fazer o gol, vai ser a maior injustiça. E eu sequei tanto, cruzei os dedos e aí o goleirão Marçal saiu feito um louco para parar o Escurinho, que tentou encobri-lo, mas a bola caprichosamente beijou o travessão e foi para fora. E o jogo acabou ali. Depois desse lance com o campeonato sensacional do nosso Mengão, queridão. Que dia, minha gente, inesquecível. Ser Flamengo é bom demais. Só de falar eu tô todo arrepiado, olha aí. Muito obrigado, meu Deus, por ter me feito escolher aí o Flamengo para torcer, apesar do meu pai ser fluminense doente naquela época. Mas a minha mãezinha, que ainda tá viva até hoje, graças a Deus, com 93 anos, me colocou no caminho certo. Valeu, mãe, te amo! O Flamengo espera concluir a contratação do Nicolás de la Cruz nesse final de semana. O De la Cruz já está no Uruguai e representantes do jogador de 26 anos e mais o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, vão se reunir nesse sábado em Montevidéu para concretizar a transferência. A informação foi publicada pelo GE.com. Marcos Braz viajou para o Uruguai para negociar pessoalmente os últimos detalhes com os empresários Paco Casal e Sebastião Taborda, representantes do De la Cruz, e assim a negociação está em fases finais, tendo pendências que envolvem cláusulas e multas, sido praticamente todas resolvidas. Com isso, o Marcos Braz, o Bruno Spindl, os empresários e o Nicolás de la Cruz vão se reunir nesse sábado para concretizar o negócio. Membros da diretoria do Flamengo descartam retornar ao Brasil com pendências, ainda de acordo com o GE.com. Assim que o De la Cruz e os empresários derem o ok na negociação, o River Plate vai receber o pagamento da multa rescisória no valor de 16 milhões de dólares, cerca de 79 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo vai fazer um investimento à vista ao clube de Buenos Aires. Na sequência do pagamento da multa rescisória ao River, o Flamengo vai entregar o contrato de 5 anos, válido até 2028, para que o De la Cruz e os seus agentes assinem o vínculo. Assim, o Mengão vai concluir o negócio com alto sucesso. Também considerado como coringa, o De la Cruz também pode jogar como volante ou ponta direita.
Outra característica dele é a bola parada, bate falta muito bem e chuta com as duas pernas. Ele é o cobrador oficial de faltas do River Plate. Arrisco a dizer que ele pode ser contratado antes do Natal, esclareceu o jornalista Vene Casagrande no programa diário de esportes do SBT. Segundo informações de bastidores, o departamento de marketing do Flamengo já está com a arte da contratação pronta e a diretoria promete uma grande festa para receber o uruguaio aqui no Rio de Janeiro. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vamos lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, valeu, muito obrigado. Manchete, 54 milhões de reais, contrato até 2025, Itália faz contato para fechar com Pulgar e Flamengo toma decisão. O volante chileno Eric Pulgar, de 29 anos, foi um dos principais nomes do Flamengo na temporada de 2023. E apesar do Mengão não ter feito um bom ano, o meio-campista conseguiu se destacar e foi um dos poucos que terminou o ano em alta pelo time. De acordo com informações do jornalista Júlio Miguel Neto, equipes do futebol italiano estariam interessadas nele, já que ele já jogou, inclusive na Itália, quando defendeu a Fiorentina e volta ao radar dos times italianos. Aspas, nem só de contratações o Flamengo vai viver nessa janela. O clube está ciente que o chileno Eric Pulgar vem recebendo sondagens de equipes italianas e vai tentar a sua renovação contratual para manter no elenco um dos seus principais jogadores. A renovação seria, obviamente, para aumentar o valor da multa do volante, inibindo futuros interessados e para estender o vínculo que hoje vai até dezembro de 2025. Também vai haver um bom reajuste salarial, completou lá o Júlio Miguel Neto. O seu agente, o empresário Fernando Felicevic, vem sendo procurado por algumas equipes do país do qual o Eric já atuou. A Itália, o volante teve passagem pela Fiorentina, finalizou o nosso colega Júlio Miguel Neto. Conforme informações trazidas anteriormente pelo Bola Vive Brasil, a diretoria do Flamengo só pretende vender o jogador por um alto valor. A informação é de que a diretoria não abre negociações para vendê-lo por menos de 10 milhões de euros, 54 milhões de reais. Vale lembrar que o Pulgar tem 29 anos, faz 30 em janeiro e é um volante chileno destro, que pode jogar também de zagueiro e meia central. Tem 37 jogos pela seleção do seu país, tem 1,87 m de altura, tem contrato com o Flamengo até 31/12/2025 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 6 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você venderia o Pulgar por 54 milhões de reais agora? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa, eu queria comemorar com você 5.076.000 visualizações que o canal atingiu ontem. Então eu quero te agradecer muito por você estar sempre aqui comigo me dando essa moral. Valeu, tamo juntos!